Maracanã, Flamengo e Grêmio. Olha o Grêmio saindo jogando, bola lá na direita pro Bruno Vini, tá o Pedro aqui cortando a linha de passe, sobe lá o Vitor Hugo, que entrou no jogo no lugar do Arrascaeta também para fazer isso. A gente vai ver aqui o Gerson marcando o Vilha Sante no meio de campo, tá o Everton Ribeiro bloqueando aqui também. O Flamengo vai encurtando os espaços do Grêmio. E o passe aqui chega pro João Pedro. Perceba aqui no João Pedro. Marcação em cima do Cebolinha, Pulgar cercando e aqui, ó, tem ainda o Vitor Hugo para bloquear essa possibilidade de passe. O Jürgen Klopp diz que ele troca um camisa 10 por uma boa pressão alta, né? Aquela marcação ali. O que acabou acontecendo aqui? O camisa 10 acabou sendo o João Pedro, jogador do Grêmio. Olha a assistência que ele dá pro Pedro do Flamengo. Só girar o corpo e bater para fazer o gol. Como funciona? Gente, nenhum desses times aqui é o Fluminense, tá? A gente mostrou São Paulo mas eu ia falar isso. O Flamengo conseguiu fazer isso contra o Fluminense. Sim. Não iria fazer contra o Grêmio? E aqui é o Goiás fazendo contra o Fluminense. Ah, é. Agora e vamos ver aqui, ó. Não escapa. Olha a dificuldade. Tá encurtado aqui, tem jogador marcando lá, né? É difícil sair. O Fluminense tem trabalhado para isso. Mas chega um momento que o domínio é errado. Ó o Martinelli. Deu um domínio errado, já tinha pressão. Não dá para dominar uma bola errada, não dá para dar um toque diferente. Roubou a bola o Palácios. A gente vai ver que vai chegar para a finalização. E aí não é gol, mas no rebote acontece o pênalti que origina o primeiro gol do Goiás. Marcação alta, marcação pressão. Segundo o Klopp, é o novo camisa 10. E a gente vê que no Brasil também se reproduz assim. Que coisa. Tem que ser bem treinado, tem que saber dominar a bola, tem que saber tocar a bola. Senão acontece isso. Exatamente. Para poder fazer essa transição a partir, né, do campo de defesa, trocando passes, você não pode errar nada. Errou, está exposto. Mas também, se a gente for pegar o Fluminense, o segundo gol que ele marcou ontem, foi um gol que ele saiu jogando lá de trás e assim abriu espaço no ataque para chegar ao gol. Esse é o argumento do Diniz. Ele acha que só vem os tombos que ele leva nas pingas que ele toma. Né? Agora, de qualquer forma, acho que está faltando um pouco mais de... Em alguns momentos do jogo, rifa, né? Tá difícil, rifa. Não, acho que não é pecado. Os gramados têm que ajudar também, hein? Teve um lance sábado na final da Champions, não sei se foi intencional, que o Ederson acabou chutando a bola para a linha lateral. Acho até que ele errou o chute, errou o passe, mas ele dá um bico para fora. Não sei se ele quis fazer aquilo ou se foi por acaso. Se não tem outra saída, é melhor do que entregar o gol, né? Eu acho. Bom, vamos acompanhar o que disseram os técnicos, já voltando a Flamengo e Grêmio, Renato Portaluppi e Sampaoli. Vamos lá. O time está reencontrando a mentalidade ganadora, está encontrando personalidade para afrontar cada momento do jogo. Hoy momentos fueron difíciles, momentos fueron favorables y con la calidad de jogadores que o time tem, eso é possível. Hoje, nós perdemos o jogo para um gigante, que é muito bem treinado, volto a repetir, com jogadores de alto nível, jogadores a nível de seleção brasileira. Nós perdemos o jogo por 3-0 e eu aplaudi meu grupo no vestiário. Então é muito fácil para o treinador chegar e aplaudir sempre nas vitórias. Por que eu aplaudi o meu time? Porque eles jogaram e muito. Infelizmente, para nós, o Flamengo foi mais feliz nas conclusões, fez 3 gols, nós criamos inúmeras oportunidades, mas infelizmente hoje a bola não quis entrar. Tá aí Sampaoli e Renato. Aí um amigo meu, corneteiro, falou assim, se fosse o Abel Braga levando 3-0 e elogiando, dizendo que adorou o time, vocês iam falar, falem do Renato. Adorou é um exagero renatiano, né? Mas o Grêmio fez uma boa partida, aliás, foi uma grande partida. E 2 times ali muito competentes. O resultado foi exagerado. O Flamengo faz 3-0 no momento que o Grêmio estava muito próximo de descontar para 2-1. Aliás, durante a partida inteira, o Grêmio esteve próximo do gol. Quando estava 0-0, o Grêmio estocava por mais competência. Agora, o Flamengo também teve seus méritos. Um dos méritos é isso que o Eugênio acabou de mostrar aí. A gente não cobrava desde sempre um Flamengo que mordesse,
o Flamengo fosse capaz de roubar uma bola como essa, essa mesmo, né? Essa do segundo gol, do gol do Pedro. Então o Flamengo teve muito mérito. São os exageros renatianos, né? Adorou, eu acho um pouco demais para quem perdeu de 3-0. Mas o Grêmio fez sim uma partida muito, muito decente. O Grêmio participou do jogo. A cara do Soares, na hora que o Grêmio toma o terceiro gol, e a câmera vai direto nele, aquela cara de hoje não adianta mesmo. Teve muito disso no jogo de ontem. Bola nas duas traves ali do Luizito, sabe? E bacana essa redenção do Bruno Henrique, né? Um jogador que vai ser muito útil ainda para o Flamengo. Tinha uma expectativa muito grande a respeito da volta dele. Eu acho que isso foi muito, muito bacana naquele final de partida, que foi eletrizante. O Renato, e aí eu vejo como uma virtude, de não gostar de expor os seus jogadores. É óbvio que o Grêmio teve falhas, fez um bom jogo, não merecia talvez ter perdido do jeito que perdeu por 3-0. Acho que sim. Mas teve falhas. O Renato não costuma expor. Eu vejo isso como um mérito. O que você acha, Eugênio, e qual a sua análise do jogo? Acho que ele não expôs ontem, de vez em quando ele fala. De vez em quando ele diz, fez isso, mas tem que resolver dentro de campo e tal. Dessa vez ele não, ele aplaudiu os jogadores mesmo na derrota. Eu acho que foi um jogo muito aberto. As duas equipes... Foi um jogo de área a área, de pouco meio campo, porque a gente falava aqui semana passada do Flamengo povoar muito o meio campo, né? E ontem ele já começa com o Léo Pereira, com o Cebolinha abrindo de um lado e tal. Era menos gente. Você tinha o Everton Ribeiro tentando fazer uma função ali mais próxima do que o Thiago Maia fez. Na verdade, com o Pulgar recuando para o lugar do Thiago Maia, mas o Everton tendo que voltar um pouco mais para marcar. E o Flamengo perdeu um pouco aquela força de meio, mas ganhou força ofensiva também. Então voltou a ser um time mais ataque e defesa e menos meio campo. Isso permitiu ao Grêmio, que tem um meio campo muito bom, trabalhar essa bola e chegar ao ataque com frequência. Então ficou um jogo de lá e cá. Porque o Grêmio também não marca bem. Essa é a questão. E o 3-0 está aí para provar isso. Não marca bem. Sofre o primeiro gol em falhas de posicionamento. O Grêmio, jogando com 3 zagueiros, tem uma situação indefinida do Kahneman. O Kahneman é um terceiro zagueiro, só que ele não se comporta como um terceiro zagueiro, ele quer ser volante. Então ele sai para dar o bote, não rouba a bola aqui e deixa espaço nas costas. O gol do Flamengo, primeiro, sai em cima disso. Ele sai para pegar o Gabigol, o Gabigol vem para a área, ele não acompanha, ele fica para marcar o Arrascaeta, só que não rouba a bola do Arrascaeta. Aí sai a troca de passes e o Cebolinha entra justamente no espaço onde ele deveria estar. Ele vem correndo desesperado, é driblado facilmente, sai o gol. Outros lances de ataque do Flamengo, enquanto o Kahneman esteve em campo, passaram pela falta de posicionamento dele ali para preencher aquele espaço. E aí a defesa se esgarça, deixa buraco e o Flamengo soube aproveitar. Mas eu acho que, acima de tudo, ontem o Renato, quando estava perdendo o jogo, ele deu uma de Fernando Diniz, que é o seguinte: vou botar meu time todo no ataque, não quero nem saber. E aí foi para cima do Flamengo. A escalação bateu nas duas traves. Soares, aliás, voltou a jogar muito bem. E aí o Flamengo, inteligentemente, colocou o Bruno Henrique para explorar a velocidade, né? Jogador de bola comprida, ele é fantástico nisso. E ele acabou fazendo o gol e fechando em 3-0. Mas foi um jogo interessante para, assim, divertimento puro, mas mostrou que as duas equipes tiveram dificuldades no sistema de marcação. Aliás, que semana do Flamengo, porque ele jogou segunda, quinta e domingo, é bom lembrar. O Flamengo ganha do Vasco, aliás, ele atropela o Vasco na segunda-feira à noite. Aí ele tem um jogo decisivo de Libertadores, com a exigência, com a pressão que existe na Libertadores e que existia no Flamengo, que não podia perder do Racing, e ganha do Racing. E aí um jogo com o Grêmio no domingo. Quer dizer, é uma exigência física e mental absurda. Numa semana e com 100% de aproveitamento, Eugênio. E vinha de um Fla-Flu. Tirou o Fluminense de uma Copa do Brasil. Então, a sequência é essa, né? Aquilo que o Sampaoli pedia, né, a questão dos resultados para consolidar trabalho, os resultados estão vindo. Eu acho que um pouco de desempenho também. Eu fiquei impressionado da gente poder mostrar um lance do Flamengo fazendo gol, roubando bola. O Flamengo não roubava a bola na frente, era uma das coisas que a gente questionava do Jesus para cá. Mas já vimos já vimos essa pressão do Flamengo no primeiro jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Exato. Lembra disso? Sim, aquele 0-0. Depois deu uma afrouxadinha, voltou, a coisa está se estabilizando.
Eu acho também que tem um pouco do desgaste físico, né? Para não fazer isso o tempo todo. A gente terminou ontem uma verdadeira maratona de 2 meses, de todos esses clubes que jogaram Brasileiro, jogaram Libertadores e Copa do Brasil sem intervalos. Alguns deles que foram eliminados na Copa do Brasil, na volta dessa data FIFA, né, que começa hoje, vão ter um pouquinho mais de tempo para descansar. Mas o Flamengo conseguir essa arrancada nos últimos jogos dessa maratona mostra evolução, porque era para estar desgastado, era para estar arrasado em campo, e o Sampaoli entendeu como mexer. Ontem e eu falei aqui dele abrir um pouco mão daquela situação do meio de campo mais forte, porque também ele sentiu que havia jogadores desgastados, que não estavam conseguindo mais jogar naquele mesmo nível pela sequência insana de jogos. O que eles jogaram nesses últimos 2 meses foi insano. Muito jogo, um atrás do outro. Eu acho que a visão de todo mundo em relação ao Flamengo muda radicalmente, daquele Flamengo em crise, saindo de um Vitor Pereira, perdendo vários títulos no início do ano, e aí fica aquele ponto de interrogação quando chega o Sampaoli, né? Como vai ser? Vai acertar o time? Vai demorar? Não vai? Os caras vão entender o que o Sampaoli quer? Quanto tempo vai demorar? Não é isso? Sim. E aí é um Flamengo que responde. Ele agora já está no G4 do Campeonato Brasileiro, está em terceiro, se eu não me engano, né? Botafogo, Palmeiras e Flamengo, isso mesmo. Em terceiro, se aproximando com uma sequência boa de vitórias no Brasileiro também. Elimina um Fluminense na Copa do Brasil. Encaminha a classificação na Libertadores. Volta a ser, como alguns rubro-negros falam, o malvadão temido. Ou não? Mas ainda tem que evoluir. Em quê? Então tem 10 dias agora. O que precisa? Mas não é em 10 dias que vai resolver. É ao longo da temporada. E isso é bom. Ele não atingiu o teto dele ainda não. É um time que ainda pode ter mais vigor, ter mais força física. E isso é com o tempo. Isso é sequência de trabalho. Agora, eu acho que esses 10 dias agora são para dar uma respirada. Descansa um pouco, acalma, distrai a cabeça, sabe? Pensa em outras coisas, volta e dá sequência ao trabalho que já tem um norte. Hoje já tem um norte o Flamengo. E aí evoluir fisicamente cada vez mais. Vem aí reforços que vão dar alternativas ao Flamengo, como o Luiz Araújo, por exemplo, que é um jogador de velocidade, que atua também pela direita. O Flamengo vai ter também uma alternativa por ali, porque hoje só quem joga por aquele lado é o Wesley. E mesmo com 19 anos, ele deve estar cansado do tanto que ele correu nesses 2 últimos meses. Até o Alcaraz teve cãibra, Eugênio. e são os reforços, os primeiros reforços com a cara do técnico, né? Porque até agora o técnico só tinha herdado o que estava lá. O São Paulo está começando... Muda esse o que estava lá. Fala com outro tom. O que estava lá é muito, professor. Não, era muito, mas não era propriamente a cara do São Paulo. O São Paulo já passou por um lugar que tinha material muito bom e ele ainda queria mais e queria com as características dele, né? E ele está conseguindo trabalhar com o que tinha, até porque não tinha como contratar até aqui. Por exemplo, ele fez a troca no gol. Ele gosta sempre de mexer com o goleiro. E a entrada do Matheus Cunha é muito importante porque a gente percebe como ele trabalha com os pés. Trabalha muito com os pés e não é só trabalhar com os pés. Ele tem feito lançamentos interessantes. Ele tem encontrado espaço na defesa adversária, bola comprida na ponta, bola comprida no meio. Então eu acho que isso é uma coisa que o Sampaoli gosta. Já tinha levado o Everson, né, para o Santos, depois para o Atlético Mineiro. E ele está encontrando isso no Matheus. Vem aí o Rossi. Eu não sei se o Rossi chegando vai chegar e assumir a titularidade do Flamengo, não. Eu acho que até ele provar para o Sampaoli que ele consegue fazer esse trabalho com os pés, ele vai esperar um pouquinho, porque não é da carreira do Rossi ter esse trabalho com os pés. Ele é mais um goleiro tradicional. E aí, se vierem realmente o Alan no meio de campo e o De La Cruz, aí dá uma encorpada boa nessa faixa central ali que a gente está falando. Eu tenho falado que, para mim, é o X da questão desse time. Encontrar um meio-campo forte, que marque bem e que saia bem para o jogo. E outro reforço que chega para o Flamengo, que tem chegado, é o Bruno Henrique. Você falou agora há pouco, professor. Não deixa de ser um reforço pelo tempo que ele ficou fora. E aí, como mais uma para encaixar, uma dor de cabeça, entre aspas, dor de cabeça que todo treinador gostaria de ter. Se o Bruno Henrique volta 80% do que ele jogou em 2019, é um monstro. É titularaço. Ele entra nesse time. Muito da mágica do Dorival, de Gabigol e Pedro juntos, passou pela ausência do Bruno Henrique, né? O Dorival perde o Bruno Henrique logo que ele chega. Talvez a história fosse outra, pro bem ou pro mal,
com o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique é mais do que um reforço, é um reforço esperado, né? Todo mundo aguarda o Bruno Henrique no melhor da sua forma, um jogador goleador, solidário, bom no cabeceio, abre o jogo, é um jogador que todo mundo queria ter. Ele voltando bem, acho que é o grande reforço do Flamengo, porque esse já é testado e aprovado, né? Os demais nós vamos ter que ver como é que se encaixam aí. Então vamos dizer que Bruno Henrique, que fez um gol, já é bom para confiança, para tudo, enfim. Vamos dizer que Bruno Henrique voltou, tá voando de novo. Como é que fica aquele lado esquerdo com Ayrton Lucas voando também? É um problema, né? É um problema bom, o tal problema que todo técnico gostaria de ter. Não sei como é que ele vai resolver, não. Vamos esperar o tempo aí. Ele entrou ontem, entrou no lugar do Cebolinha. Cebolinha que participou ali, né? Fez o primeiro gol e participou da roubada de bola do segundo. Mas ele entrou muito bem, ele jogou melhor, por menos tempo, é verdade, mas jogou melhor que o Cebolinha, porque ele mostrou aquilo que ele tinha lá atrás, né? O pique, né? Aquela estirada, né? Ele tem aquela arrancada ali que é muito, muito forte, né? Ele, com a defesa adiantada como estava do Grêmio ontem, o Gerson botava a bola em profundidade, ele saía lá de trás e chegava na frente de todo mundo. Voltou Bruno Henrique, né? Voltou sendo o que ele acabou fazendo o gol para coroar, mostrando essa outra virtude que vocês já citaram, né? Da bola aérea, ele é muito forte na bola aérea. Ele pode ser, eventualmente, até o centroavante do time. Até o centroavante. Algumas vezes foi em 2019, ele e o Gabigol, eles invertiam muito de posição, né, durante os jogos, com o Jorge Jesus. Pode fazer isso. O problema é que é um time onde sobra centroavante também, né? Porque tem a questão do Gabigol e do Pedro, me parece que é claro que para o São Paulo agora é ou um ou outro. Sim. Aí seria um terceiro ali para concorrer na mesma, mas isso não é problema não, tudo isso é solução. Queria eu ter um Ayrton Lucas e um Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Cebolinha. É muita gente, hein? Gabigol, Pedro. As terças e quintas jogam, quartas e sextas jogam outros. Fins de semana. Tem competição de sobra para jogar todo mundo. E o sarrafo aumenta agora, né? Que você pensa num Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Libertadores, o que vier, tem moleza. Ou tem camisa, ou tem gente jogando melhor que a camisa, né? E que também classificou. Campeonato Brasileiro, acho que a briga do Flamengo é por título. Com certeza. Tá batendo lá para brigar por título. Então é tudo lá em cima. E infelizmente para os outros, nessa data FIFA, é que os outros também estão descansando, né? Não é só você que descansa. Todo mundo está descansando. Então o nível de exigência daqui para frente, o sarrafão só lá em cima. Rápido intervalo no nosso F360, daqui a pouco a gente volta falando mais dessa rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Já voltamos.